Vamos então entregar esse ouro aí para o nosso público? A gente tem acesso a muita informação. Pode sim não ser o melhor caminho, se você não está bem orientado. Isso é interessante que se aplica a vários nichos, né? A internet trouxe um pouco disso, né? Uma experiência que você acaba ficando. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Home Point. Eu estou aqui, eu sou o Sandro Costa, junto com a minha esposa, Ana Costa. Dá boas-vindas aí para o nosso público, Ana. Olá, pessoal. Estamos no 7º episódio desse nosso Home Point. Olha, daqui a pouquinho a gente vai chegar no 100. Exato. E hoje vamos falar sobre algo que as organizações empresariais estão se falando muito. Olha, que legal. É sobre o quê? Ecossistema de soluções. Cada um no seu nicho tem criado ecossistemas para servir de uma forma mais efetiva ao seu cliente. Mas não é aquele ecossistema que a gente aprendeu lá na escola, não, né? Da natureza. Não, é esse não, né? Mas tem o mesmo princípio, porque aquele ecossistema... Se conecta, né? Isso, aquele ecossistema, para ele ser vivo, para ele realmente funcionar, ele precisava tudo tá fluindo, né? E veja que quando tudo flui, tudo se conecta, as respostas, os resultados são melhores. Faz sentido mais para o cliente, né? E, consequentemente, muito mais sentido para as empresas. Né? Então é isso, pessoal. Fica aqui com a gente, porque hoje você vai ver como que um ecossistema bem feito, bem estruturado, pode ser a solução para você, para sua família. Vamos lá, Ana? Vamos então entregar esse ouro aí para o nosso público? Para a gente começar, eu gostaria até de citar algo que tem se falado muito de uns tempos para cá, que são a quantidade enorme de escolhas que as pessoas têm para fazer. Escolhas que, na verdade, atrapalham, porque são tantas opções que as pessoas elas ficam cansadas, fadigadas mentalmente. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, e não só na parte de compra, né? Mas eu acredito que a internet trouxe um pouco disso, né? Quando que a gente está na internet, em poucos minutos, a gente tem acesso a muita informação. E isso é maravilhoso, não é ruim. Só que num momento, às vezes, estratégico ou de escolha, pode sim não ser o melhor caminho. Se você não está bem orientado, se você não está bem conectado, né? E com as melhores soluções integradas. Isso é interessante que se aplica a vários nichos, né? Emprego, quando você vai fazer uma compra. Já viu? Eu já percebi você quando fica lá escolhendo, né? Suas roupas na internet. É tantas opções. Como que você fica às vezes? Dá algum sentimento, assim, algum cansaço mental de ficar escolhendo ou não? Isso daí é algo tranquilo. Eu amo, né? Então, não vou falar sobre isso. Mas uma coisa que eu já percebi, por exemplo, as plataformas que elas concentram mais opções para o cliente de uma forma integrada, por exemplo, a gente, mulher, né? A gente entra numa loja onde ali a gente consegue ter acesso a mais produtos e a gente consegue, às vezes, ficar uma quantidade interessante sem ter que ficar navegando em outras lojas. E o sistema, ele vai bem, na hora do pagamento vai bem. Você tá procurando, por exemplo, uma calça, vem várias opções daquela calça. Assim, bem fluido, nada... Organizado, isso. Né? É organizado. É uma experiência que você acaba ficando, né? E você volta, né? Isso seria um ecossistema para esse nicho, vamos dizer, de compra feminina, né? De moda feminina. Uhum. E isso se aplica em vários segmentos. Por exemplo, nós somos corretores, nós temos uma empresa onde a gente consegue atender o nosso cliente com várias soluções. Isso. Mas o que a gente percebe no nosso mercado? A gente percebe que a maioria das vezes é desorganizado. O cliente escolhe um seguro num lugar, às vezes no banco, às vezes ele faz o plano de saúde em outro, na maioria das vezes, né? Então, ele vai comprar um imóvel, por exemplo, ele vai
ou no financiamento, ou compra, faz um consórcio em outra operadora, ou seja, é tudo desorganizado, não é um ecossistema que de fato se torna uma estrutura onde a pessoa tem ali um lugar só para escolher as coisas. E eu acho que E elas não se conversam, né? As Isso. instituições não se conversam. Isso acaba trazendo uma complexidade de operação muito difícil para o cliente gerir isso. Exato, é esse ponto que eu acho que é o principal. Porque o cliente, muitas das vezes, ele não tem essa visão. Ele não tem. Não tem. Não faz nem ideia. Ele compra um carro, ele, não, eu tenho que fazer meu seguro. Quem é que faz seguro? Mas o fulano faz. Ele vai lá e faz. Caramba, eu vi uma reportagem, eu falei com um amigo meu que é importante eu ter seguro de vida. Caramba, quem é que faz seguro de vida? Vai lá e faz. Vai lá no banco, como você falou. Minha gerente, eu tô precisando de um seguro. Eu acho que 1 milhão tá bom para deixar para minha família. Faz aleatoriamente, né? Não tem, às vezes, sentido nenhum com o momento dele de vida. Às vezes ele quer aumentar o patrimônio, mas não tem nem noção do que faz. Se vai para financiamento, se vai guardar dinheiro, se vai fazer um consórcio, se vai comprar uma carta contemplada, zero. Aí ele tá lá na empresa dele e de repente ele sai da empresa e ele vai empreender. Aí aquele plano de saúde que ele tinha a vida inteira, ele deixa de ter. E aí, quando menos espera, ele tá sem plano. Mas ele nem sabia que ele tinha como trazer carências do outro plano que ele tinha, que ele poderia ter uma vida muito mais fluida e soluções que conversam com cada fase da vida dele, ele não tem. Por quê? Porque não está num ecossistema. Ou seja, o ecossistema ele não cria mais opções. Ele tira opções ruins e deixa opções boas, organizadas para o cliente se sentir mais abraçado, mais cuidado, vamos dizer assim, né? Porque quando o cliente ele encontra tudo que ele precisa num lugar, ele fica mais confortável. A confiança, ela é maior. Né? Sim, por exemplo, né? Uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia, né? Às vezes o cliente ele contrata um consórcio na pessoa jurídica dele e esse consórcio ele não tem seguro. Não tem seguro de vida, porque é o formato da contratação. Só que é importante ele pensar que se por um acaso ele deixar de ter a possibilidade ali de pagamento, né? Isso é um detalhe importante. Vamos trazer para o nosso público aqui esses detalhes que fazem parte do aspecto técnico e muitas vezes ele nem faz ideia. Exato. E Então, aí, entrega por esse exemplo, ouro aí. Ele está lá pagando por um crédito de 2 milhões para a expansão da empresa dele, ou às vezes para comprar o imóvel dele, não tem seguro. E aí? Você não vai se preocupar em fazer uma apólice complementar para ter um seguro em caso aconteça de você... Não é só morte, gente. A única coisa que a gente sabe é que a gente está vivo e pode acontecer alguma coisa. Você pode se acidentar, você pode, infelizmente, ter uma doença degenerativa. E uma apólice muito bem feita, o que vai trazer para ti? Paz, tranquilidade, né? E se por um acaso acontecer o revés, vai quitar ali aquele compromisso mensal que você tinha, dependendo da apólice, em validez, quita totalmente. E aí o que você faz? Você vai lá e quita o seu consórcio. Você já está usufruindo do bem, você vai lá e quita o bem. Se você não está usufruindo, você dá um lance de quitação. Olha que paz é você ter algo estruturado. Agora, se você não tem esse direcionamento, né? Ou contrata o seu consórcio sem pensar no seguro, né? Ou você... Isso que eu queria destrinchar aqui, só para os nossos clientes, público, entender. Então, o consórcio tem a opção de você fazer com o seguro de vida e sem o seguro de vida. É isso mesmo, Ana? Sim. Porque você explicou aí fazer um seguro de vida à parte. Sim. No caso aqui, a gente está falando de pessoa jurídica. Jurídica. Não pode fazer. Não tem. Não tem. Entendeu, então, pessoal? A contratação é sem seguro. Quando a gente fala de consórcio PJ, não tem seguro de vida. Aí vai naquilo que a Ana falou. Se não tem, eu faço um paralelo, um seguro de vida paralelo. Pensando na proteção
de você, se por acaso não puder ter mais a capacidade financeira por causa de uma doença ou um falecimento, Uhum. quita esse consórcio. Exatamente. Agora, numa pessoa física, você tem a opção de contratar com seguro e sem seguro. E aí, a gente, maioria das vezes, faz com seguro. Por quê? Porque é uma proteção para a pessoa. Ao menos que a pessoa seja investidor e o intuito dela seja depois ela vender essa carta. Aí Sim. também não faz sentido ela ficar pagando um valor ali, às vezes significativo, mensal para a proteção daquele crédito. Mas o porquê eu entrei nesse assunto aqui? O olhar de conexão com os produtos vai fazer com que a jornada do nosso cliente seja uma jornada mais direcionada. Eu acredito Com que. cuidado, né? Uhum. Eu acredito que seja muito importante a gente, quando a gente vai atender nossos clientes, olhar primeiro para a base, né? Base. O que é a base? Tudo começa com o quê? Com um gerador de renda. Quem é o gerador de renda? É você. Então você tem que começar por aí. Proteger o que gera a renda. Então a gente vai proteger como? Seguro de vida, DIT. o DIT. O que é o DIT, Ana? DIT é o seguro que cobre a sua renda, que é a diária por incapacidade de trabalho. É claro Isso. que tem as profissões específicas que podem entrar na modalidade de DIT. Sim, Não são todas, mas aí a gente precisa também fazer uma análise, né? exato. Dentro da característica da sua profissão, você pode chegar até um teto de diária caso Uhum. ocorra alguma coisa com você, né? Exatamente. Por exemplo, um médico que ele é cirurgião, ele opera com as mãos. Se acontece um acidente com ele, que ele não pode usar, fica incapacitado de usar as mãos. Por 30 dias. Quem é que vai fazer as cirurgias? Quem é que vai cobrir essa Será que diária? a sua empresa vai ter prejuízo? Vai ter. Por mais que você tenha uma estrutura, um caixa e tudo mais, você vai ter boa parte da tua renda. O seguro vem para minimizar as perdas. Exatamente. É. Então, a gente vai fazer? A gente vai ver o que faz sentido para esse profissional e ele vai contratar isso para que a cada dia que ele fique afastado, é claro, tem todas as regras, né? Isso daí são detalhes técnicos que a gente orienta o cliente depois em específico, né? Quando a gente pensa num ecossistema, o empresário que ele coloca isso como alvo, como meta, e a gente está ali direcionando ele, a gente vai ver o melhor custo-benefício, né? Tem empresas que vai contratar um plano de saúde mais básico, né? Tem outras que vai querer algo um pouco mais Elaborado, com mais elaborado, com mais coberturas. coberturas. Mas o importante é que o empresário, dentro do que a gente tem hoje aí de opções de regime, né, de tributação, se dependendo do formato, do envelope que está a sua empresa, você pode ter até descontos, incentivos, né? Quando Uhum. você tem isso agregado na tua empresa para os seus funcionários. E o funcionário como um todo, ele vai poder, primeiro, cuidar da saúde dele melhor, né? Porque às vezes a gente fala muito de usar o plano de saúde quando a gente fica doente. Mas, na verdade, o objetivo é você usar ele para você se proteger de uma futura situação, Exames né? periódicos, por Exato, exemplo. exames periódicos, né? Uma mulher que daqui a uns tempo vai querer engravidar já está dentro dessa cobertura. E o funcionário em si, ele se sente mais valorizado, mais Sim. acolhido, né? Ele vai pensar 2, 3 vezes em sair da empresa. Não que um plano de saúde vai segurar um funcionário, mas se você está numa empresa que você vê um contexto, né, que Que fala valoriza, junto, né? Que né? valoriza Que os valoriza colaboradores. planos de carreira e ali um contexto também de cuidado, você vai. É um É diferencial. um diferencial. E qual que é o objetivo nosso, né? Quando a gente fala de integrar do ecossistema, é a gente fazer um checklist com esse nosso cliente, Sim. né? Entender ele, conhecer ele, não só sofrer vendas, né? É. Ah, eu quero fazer um plano de saúde. Ah, tá bom. Ah, eu quero fazer um seguro para o meu carro. Ah, então tá bom. Não, vamos entender, né? Vamos organizar tudo isso, né? E uma das coisas que a maioria das pessoas, elas não prestam atenção e nem querem saber, só vai procurar saber quando que vem a necessidade
que é o aumento de patrimônio, né? Que é o patrimônio, que é o que a gente, vamos dizer, é expert nisso, né? É o que eu sou expert nisso. A maioria das pessoas, elas vão levando a vida, né? Vão levando. E compra um carro financiado, e vai lá e faz seguro, e aí compra uma casa financiada, aí começa a ver o peso, né, das situações, ou às vezes quer trocar aquele imóvel, e não tem nenhuma organização. Não tem, né? Financeira nesse caso, né? É. E dentro de um ecossistema a gente vai poder sim direcionar. Bom, Sim, a gente vai pontuar, né? A gente vai auxiliar, direcionar essa pessoa com as decisões corretas, para que ela não fique espalhada, né? Esse é o objetivo de nós termos um ecossistema aonde ela vai encontrar soluções para seguros diversos, aonde ela vai encontrar uma proteção para sua casa, para o seu imóvel, aonde ela vai encontrar uma solução para expansão de patrimônio, proteção de blindagem de capital em tempos em que nós estamos vivendo, onde se fala muito de crise financeira. O consórcio é uma ferramenta onde você consegue blindar o seu capital, porque o nicho imobiliário, ele é o nicho que mais se mantém estável no meio de crise. E a gente sabe disso. e também a gente está falando aqui de algo que é muito forte aí no mercado, que são os investidores. Isso. Às vezes os investidores eles têm inúmeros investimentos, às vezes uma retirada da líquida, né, mensal, que na verdade não é que é retirada, você poderia estar retirando das suas aplicações valores interessantes para você pagar parcelas de consórcio para depois você vender essas cartas. Você não precisa nem mexer no seu dinheiro mensal, né? Às vezes você tem lá 1 milhão aplicado, esse 1 milhão aplicado está te rendendo quanto? 10 mil. Ele vai poder estar aumentando lá esse montante. Mas por que não pegar uma parte desse montante, que está lá crescendo, né? Desse mensal, e não aplicar numa parcela de consórcio? Exato. Né? E uma coisa interessante, né? Sabe aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? O escritor desse livro, estava vendo uma entrevista dele, ele disse que ele tem mais de 15 mil imóveis. Ou seja, grande parte da sua renda, do seu capital, vem do gerenciamento desses imóveis. Aí quando você vem para cá, para dentro de casa, do Brasil, quantos investidores famosos, bilionários, que já falaram que grande parte dos seus investimentos estão em imóveis, ativos imobiliários. Por que será? E uma coisa que é importante aqui salientar. Eita, olha o helicóptero passando aí, ó. É o Neymar, deve ser o Neymar, vai baixar ali, ó. Ele tem um monte de imóvel. Ah, com certeza. Comprou vários. Você não precisa e não é inteligente você comprar no nome de pessoa física. A gente tem formas de você fazer todo esse movimento, quando você está focado nisso, em holds, né? Em holds administrativas, em holds familiares, que isso daí também complementa o que a gente está falando. Então, eu acredito que o grande, vamos dizer, propósito desse podcast é trazer atenção individual, né? Assim, quando você estiver aí ouvindo, poxa, mas por que eles estão falando tanto disso, né? Para um pouco e pensa, quantos seguros eu tenho hoje? Aonde que tá esses seguros? Quantos consórcios eu tenho? Eu tenho um consórcio no Banco do Brasil, outro lá no Itaú, outro lá na Porto. Não é administradora, porque aqui a gente tem várias E vamos ser sinceros, né, Ana? Geralmente, 90% das vezes que o cliente ele faz um consórcio no banco, o porquê que ele faz esse consórcio no banco? Se ele estiver lá na agência, porque não é a questão, não é o consórcio do banco, porque a gente trabalha também com o Itaú e é uma solução de consórcio que a gente vende para os nossos clientes quando que há direcionamento para isso. A questão é que quando você vai lá no teu banco e você não sabe nem o que você está querendo, geralmente você quer um empréstimo, uma linha de crédito, você vai lá e faz o consórcio só para startar isso. E também, pessoal, tem um detalhe. Quando a pessoa vai no banco pedir crédito, o banco, o gerente, ele vai falar, tudo bem, eu
te entrego o crédito. Mas você vai precisar fazer aqui um consórcio, vai precisar fazer um seguro. Então veja que se trata de uma venda casada. Título de A pessoa não capitalização. precisa do consórcio, só que ela acaba fazendo. E aí o que acontece 3, 5 meses depois? Ele cancela o consórcio. Ou seja, não é o objetivo principal da pessoa. Então aqui a gente trata diferente. A gente conduz o negócio diferente. E tem um outro lado também, Ana. Quando a pessoa faz o consórcio no banco, o banco ele funciona assim, ele faz campanhas periódicas. Então, nesse mês vai ser a campanha do consórcio. Só que quando acaba aquela campanha, o que acontece com aqueles clientes? O que acontece com o pós-venda quando o cliente ele é contemplado? Aquele gerente não está mais trabalhando com um consórcio, ele está trabalhando com outros produtos da prateleira dele. Não tem atenção. Não tem aquele cuidado, Isso. como é um escritório diferente, que é o nosso, por exemplo, independente, que ele não está atrelado ali a uma bandeira específica, a um banco. Ali a gente está atrelado ao cliente. Quem vai nos nortear, direcionar, vai ser os interesses do cliente, não do banco. E a nossa expertise para trazer essas soluções, né? É isso. E é onde vem o ecossistema para favorecer, para trazer essa facilidade, esse acolhimento, essa conexão, para que todas essas soluções se conversem e nós possamos entender quais são as necessidades do cliente e entregar o que ele realmente precisa. Isso. Então fica aqui o incentivo, né? Dá uma olhadinha aí nas suas apólices. Valeu a pena, pessoal, esse conteúdo? Se valeu, clica ali, dá um joinha pra gente, vai fortalecer o canal. A gente está começando o canal, vai ser muito legal. A gente está fazendo isso aqui com muito carinho para vocês, trazer esse conteúdo, esse conhecimento. Então, toda vez que você dá o joinha, esse conteúdo ele vai para mais pessoas que talvez, assim como você, estão precisando desse conhecimento que faz e pode fazer a transformação na sua vida, né? Na sua empresa. Na sua empresa, né? exatamente. Enfim. Assim como está fazendo para nós. Sim, isso daqui, olha, gente, não tem nada que a gente não fale aqui que a gente não aplique na nossa vida e na nossa empresa, tá? Exatamente. Essa questão de ter esse olhar de sinergia, né, de ecossistema, a gente inclusive começou a fazer o ano passado, né? Foi. Quando que a gente fez toda uma reprogramação das nossas apólices de seguro, né? Exatamente. Pensando de forma bem objetiva no que a gente tem de patrimônio, do que seria necessário caso ocorresse uma situação entre nós, né? É isso. Estamos agora no movimento de fazer as holds, né, familiar e empresarial. Então, tudo isso aqui com o intuito de quê? De que se funciona para nós, funciona para todos os nossos clientes. E que as coisas de fato estejam organizadas. Porque quando você está com a sua vida organizada, é fato, você vai trabalhar melhor, você vai produzir melhor, você não vai ter aquela preocupação, né? Meu Deus, se eu por acaso ficar doente, o que acontece, né? Se por um acaso eu quero trocar meu carro daqui a um tempo, como é que eu vou fazer? Ou seja, você já tem ali tudo alinhado, né? Ou se bate o carro, o que acontece, né? É isso, gente. É sabedoria, né? Sabedoria. Bom. E deixamos aqui o nosso incentivo, né? Para nos chamar, caso a gente possa estar ajudando vocês em algum ponto. E vamos para o próximo. Encontro vocês no próximo. E o próximo? Como vai ser o próximo? O próximo a gente... segredo, né? Vai falar de algo que, olha, muita gente gosta desse assunto. Ixi, nem conta. Eu vou falar rapidamente aqui, só a palavra. Leilões. Leilões. Muita gente grande faz muito Será dinheiro. Será que dá para ganhar dinheiro com leilões? Com leilões. Vamos trazer um expert em leilões. E olha, ele vai trazer muito ouro. Muito insight bom aí. Muito insight, com isso certeza. aí, pessoal. Até a próxima. Até.